Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Podem-vos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Enquanto os irmãos acham, gostaria imensamente de agradecer ao convite que nos foi feito pelo pastor, que Deus possa estar abençoando, e a cada um dos irmãos que estão aqui na minha retaguarda. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. É uma passagem muito conhecida, uma passagem muito famosa, e nós vamos apenas relembrar, revisar algumas coisas que Deus colocou no meu coração e que queima no meu peito. Mateus 14. Eu peço gentilmente aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns trechos. E durante a pregação, eu vou continuar lendo a palavra. Diz assim o versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para uma outra banda, enquanto despedia da multidão. Versículo de número 27. Jesus, porém, falou para eles apressadamente, ou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo de número 31. E apressadamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Até aqui. Irmãos, o tema da mensagem que eu quero ministrar rapidamente aqui aos irmãos, que Deus queima no meu peito, é as 3 pressas de Jesus. As 3 pressas de Jesus. Mas inicialmente, é uma passagem que, antes da gente falar de Jesus no barco, a gente tem que entender o contexto. O porquê que eles entraram no barco. O porquê que eles entraram e Jesus não entrou no barco. E, na verdade, tudo começa em terra. Porque, se nós lermos o capítulo 14, a partir do versículo de número 13, a gente vai ver que existiu um povo inteiro que foi até Jesus e que teve fome e que houve uma multiplicação dos pães. E é interessante que dentro desse contexto acontecem muitas coisas. A Bíblia, ela deixa muitos detalhes, detalhes importantíssimos para nossas vidas, principalmente nessa primeira multiplicação dos pães. Para aqueles que estão vindo na escola dominical, teve uma das aulas que foi tratado sobre o pão da vida e justamente sobre essa primeira parte da primeira multiplicação dos pães. E é muito importante essa primeira parte, porque existe uma importância muito grande que o Espírito de Deus nos chama para essa primeira multiplicação dos pães, haja vista que ela está em Mateus, ela está em Marcos, ela está em Lucas, ela está em João. Existe uma importância. É como se Deus falasse o seguinte: olha, vocês vão ler os evangelhos, mas tem uma parte que eu preciso tratar com vocês. Uma parte que vocês têm que entender que vai ter um deserto na tua vida, mas não vai faltar o pão. Vai ter o deserto que eu vou colocar sobre vocês, porque o deserto é uma escola. Deserto não é que nem um vale. Deserto não é que nem uma tempestade. Não. Deserto é uma escola onde o próprio Deus pega você nas suas mãos em alguma fase da tua vida e fala: eu preciso tratar a sós com você. Eu vou te levar até um local onde você não vai ouvir voz de ninguém, onde ninguém vai falar, apenas a minha voz e você. E é interessante que tem um detalhe muito grande que é falado em João, capítulo de número 6, e que Mateus ele passa rapidamente. Lá está o povo, até tarde. E eles estão lá. Agora, os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, despede a multidão, despede. E olha, não tem comida. Ele: não, dá-lhe voz de comer, o que vocês têm? Aí, de repente, eles reparam que existe um jovem, talvez um adolescente, talvez já na sua juventude, mas um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí, Jesus ele faz uma multiplicação
com aquilo que ele tem em mãos, com aquilo que aquele jovem dá para ele. Só que tem um grande detalhe que está lá em João capítulo 6. Diz a palavra do Senhor: e sobrou 12 cestos cheios. E aí, numa escola dominical para os obreiros, eu fiz uma pergunta. Sobrou 12 cestos. Tá bom. Para quem foi esses 12 cestos, então? Para quem que foi? Porque se a gente reparar no detalhe, os discípulos logo foram para o barco. Para quem foram, então, aqueles 12 cestos? Ora, a Bíblia, ela não diz, mas podemos pensar em dois lados. O primeiro lado, os 12 cestos cheios poderiam ter voltado para os discípulos. Outro poderia ter voltado para o próprio jovem. A resposta depende do próprio jovem. Porque a Bíblia não diz que se aquele jovem, ele deu ou se ele vendeu os 5 pães e 2 peixes. A Bíblia não diz. Mas, vamos pensar. Se aquele jovem vendeu aqueles 5 pães e 2 peixes, já que a Bíblia não entra nesse detalhe lá em João, e aqui também não em Mateus, vamos pensar. Se aquele jovem vendeu, teve um resultado no final. Jesus multiplicou Jesus fez aquela multiplicação para todo aquele povo, e sobrou 12 cestos cheios. Aqueles 12 cestos, se o jovem vendeu, ele não podia ter de volta, porque ele já teria tido o lucro dele. Você vendeu, não é mais teu. No entanto, se aquele jovem deu voluntariamente, aquilo que sobrou não poderia ser dos discípulos. Aquilo que sobrou não poderia ser dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos não compraram. O próprio Jesus estava lá. É como se o resultado da fé dele voltasse para ele. Eu vou tentar revelar o que eu estou querendo dizer aqui que está queimando. Meu irmão, muitas vezes você está aqui na igreja, aí o pastor fala, precisamos fazer algo. Ah, pastor, você quer que eu pinto aquela igreja? Eu vou cobrar R$800. Eu vou cobrar R$500. Você está dando o teu preço, meu irmão, mas vou dizer uma coisa, vai sobrar 12 cestos. Vai sobrar 12 cestos. Quando eu estava no setor de Pinheiros, nós estávamos liderando os jovens. Teve uma vez em que nós precisávamos uma área de mídias dentro da igreja, porque teve uma reestruturação entre os jovens. Aí eu falei, precisamos cuidar dessa parte de mídias. Aí eu falei com alguns jovens. 2 jovens foram lá e colocaram um preço. Não, eu trabalho com isso, é minha profissão, Kleber, eu vou cobrar. Tá bom, já que você vai cobrar, eu vou ter que cotar outros aqui. Aí eu fiquei quieto. De repente, uma jovem foi lá e falou, Kleber, eu vou de graça. Eu quero fazer obra para Deus. Eu, amém. Você está trabalhando? Ela, não, eu estou desempregada. Mas eu vou trabalhar. Eu, tá bom. Aí ensinamos ela, ela começou a trabalhar. Começou a desenvolver. Passados 7 meses, uma empresa multinacional canadense bateu na porta dela e falou, vem trabalhar aqui. Passado alguns anos, uma outra multinacional chamou ela. Hoje, ela é diretora de marketing multimídia de uma empresa aqui no Brasil, multinacional que está aqui no Brasil. Sabe por quê, meu irmão? Porque sobrou 12 cestos. Ela não quis vender, ela deu voluntariamente. E quando você dá voluntariamente, Deus fala, a minha obra vai sobrar. A minha obra vai sobrar e vai ser o teu resultado. Você vai usufruir isso. É um segredo muito grande, irmãos. Queremos precificar aquilo que não podemos. É Deus dando uma oportunidade, falando, olha, cuidado com aquilo que você está querendo colocar teu valor, porque amanhã vai ter muito. Se você colocar um valor para isso, vai ser só isso. Mas se você colocar um coração voluntário, meu irmão, Deus não fica em dívida com ninguém. Ele não fica em dívida com a tua alma. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do desejo do teu coração. E olha, vai sobrar muito e você vai ter esse resultado. Há poucos dias estava falando com um pastor da congregação que ela está lá. Ela é a maior dizimista da congregação. Sabe por quê, meu irmão? Coração voluntário. Coração voluntário. Não, vou cobrar, não, meu irmão, em nome de Jesus. Saiba que aquele jovem, ele deu 5 pães e 2 peixes e nem sabia, mas sobrou 12 cestos, sobrou muito, meu irmão, porque aquilo que você faz para Deus aqui na terra, Deus olha e sabe do teu sacrifício e fala, olha, amanhã eu vou te recompensar, porque vai sobrar muito ainda. Agora, uma coisa me chama muita atenção.
que em todos os evangelhos, quando a gente lê sobre essa multiplicação dos pães, nós vamos reparar uma coisa interessante. Talvez existissem muitas pessoas que glorificaram a Deus. Muitas pessoas que estavam dando glória a Deus, aleluia, porque viram um grande milagre ali. Só que nós vamos reparar uma coisa bem interessante. Os discípulos não abriram a boca. Os discípulos não falavam nada. Tanto é que em Mateus 14, a partir do versículo 20, diz assim: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobravam. Os que comeram foram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Aí no versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu apressadamente com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lugar, enquanto ele despedia da multidão. Olha aqui, uma multiplicação, um milagre, e os discípulos não fizeram nada, e não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Entenda uma coisa bem importante, meu irmão. As fases da sua vida em que o Espírito de Deus te dá vitória, em que o Espírito de Deus concede muitas bênçãos para a tua vida, não é a tua mão, é Deus. Nós aqui recebemos muitos pedidos de oração. Eu nasci num lar cristão, eu nasci na Assembleia de Deus. Irmãos, quando eu era pequeno, pediam-se, como ainda pedem oração, mas também vinham os pedidos de agradecimento. Se Deus está te abençoando, meu irmão, volta para agradecer. Porque senão vai acontecer que nem aconteceu com os discípulos. Vocês não estão agradecendo em terra, vocês não estão agradecendo com a multiplicação, vocês não estão agradecendo, então vai para o alto mar. Em outras palavras, já que você não agradece em terra, Deus vai mexer com a tua estrutura e você vai ficar na instabilidade do mar. Já que você não entende que não é a tua mão, não é o teu conhecimento, não é a tua capacidade, já que você não entende isso, a tua fase com Deus, ela vai continuar no mar. Porque repara, só vamos ver os discípulos adorando ao Senhor lá no versículo de número 33. Veja no versículo 33. Então os discípulos estavam no barco, adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Precisou passar por tudo isso, meu irmão? Precisou. Por que não adorou em terra? Talvez Jesus mandasse eles fazerem outras coisas. Mas não querem. Não, sou eu que estou fazendo. Não, é a minha mão que está fazendo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque não é a tua mão. Porque um soprar de Deus, todos nós viramos pó. Com um soprar do Espírito Santo, tudo muda, meu irmão. É a mão de Deus. Se Deus está fazendo milagre, é Ele. Se você está vendo pequenas coisas acontecerem na tua vida, é a mão de Deus. É Ele que está te sustentando. É Ele que está dando saúde. É Ele que está dando visão. É Ele que está sustentando você. Adore a Deus nessa fase. E quando Jesus vê isso neles, entra novamente, versículo de número 22. Apressadamente, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco. Logo agora, Jesus, logo agora, trabalhamos tanto. Era eu e você e eu aqui, Jesus. E agora que vem uma multidão, agora que está prosperando, agora você sai, porque eu fico com a multidão. Sou eu que fico com a multidão, não são vocês. Vocês são discípulos, vão para alto mar. Agora, mas agora, Jesus, agora que está ficando bom. É agora, agora você tem que ir para o outro lado. É agora que vocês têm que sair. E Jesus, diz a palavra do Senhor, e Jesus insistiu, apressadamente, logo, rapidamente, Jesus insistindo. E aí entra a primeira pressa de Jesus. Que pressa é essa? A pressa em te colocar em novas oportunidades. Existem novos horizontes. Existem oportunidades que o Espírito de Deus está querendo colocar sua vida rápido. Ah, mas eu não estou preparado, meu irmão. Aí que é bom, porque a tua dependência, ela fica maior em Deus, quando Ele te coloca em novas oportunidades. Parece que alguns, quando entra na igreja, talvez você entrou aqui pensando: minha vida não está mudando, está o mesmo ciclo, estou mandando currículo aqui, currículo ali, não estão me contratando, estou desempregado há muito tempo, a situação está piorando. Ei, calma, o Espírito de Deus, Ele tem pressa em te colocar em novas oportunidades. Existem oportunidades que Ele quer colocar você rapidamente.
não quer ficar demorando. Talvez, quem sabe, algum pecado oculto esteja impedindo. Talvez, quem sabe, aquele orgulho que você não quer tirar da sua vida. O que está impedindo você de entrar em novas oportunidades? Para os discípulos, não, quando aconteceu, Jesus insistiu com eles, diz a palavra do Senhor, no versículo 22, e insistiu, dizendo, vai, entra logo, vai para o outro lado, entra aí. Tem oportunidades que nós esperamos muito tempo, mas tem outras oportunidades que o Espírito Santo, ele insiste. É Ele que põe, é Ele que coloca. Às vezes a gente acha que não é nem merecedor. Ei, não pensa assim não. Porque a graça de Deus, ninguém é merecedor. A misericórdia de Deus te alcança. A misericórdia, a graça de Deus, ela entra na tua vida essa noite, dizendo assim, ei, eu estou te colocando em novas oportunidades. Eu tenho novos horizontes sobre a tua vida. Eu estou te colocando numa outra cadeira, porque o que eu tenho que fazer, eu tenho pressa, tem uma nova cadeira para a tua vida. Mas a situação continuou. Preciso avançar. Veja o versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar ao anoitecer. Ele estava ali sozinho. Versículo de número 24. Mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, futigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Versículo de número 25. À alta madrugada, ou no meio da madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram com medo. Mas Jesus, versículo de número 27, porém Jesus falou apressadamente, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aquilo que os discípulos achavam que era um fantasma, a Bíblia é bem enfática quando usa essa palavra, fantasma. O medo veio sobre eles de um jeito. Eu entrei nessa nova situação. Eu estou numa nova oportunidade. Por que eu fui sair da minha rotina? Por que eu fui sair daquilo que estava no meu convívio diário? Eu já estava acostumado com esse problema. Eu estava acostumado com isso. Por que eu entrei? Olha o medo deles. O medo veio de um jeito muito forte. O medo veio assolando eles. Não sabiam, o desconhecido. E agora? Só que, quando vem o medo, quando vem um fantasma, quando vem aquele terror assolando a tua alma, bem no meio da noite, diz a palavra do Senhor, no meio da madrugada, porque muitas coisas acontecem, não é quando começa, não é no início, não é no final, porque no início sempre vai ter gente te ajudando, no final também, no início você tem fôlego, você tem vigor, no início tem tudo ali ao seu lado, no início tem quem você recorrer, no início está tudo bem, o problema é o meio. O problema é no meio da noite. O problema é no meio da madrugada. O problema é no meio da escuridão da tua vida. Onde você vai olhar de um lado, não vai achar ninguém. Seus olhos não vão brilhar daquele jeito. Talvez você entrou aqui essa noite já falando, Senhor, meus olhos nem brilham mais quando eu entro na tua casa. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo, Senhor, não, estou indo ali para mais um culto. Não muda nada. Continua tudo do mesmo jeito. Ali no meio da escuridão, aonde não tem amigo, aonde não tem ninguém. Mas você sabe o que eu fico maravilhado? É que eles estavam naquele barco, não foi por uma decisão própria, mas foi porque lá atrás, um tal de Jesus de Nazaré olhou para eles e falou, ei, entra nessa situação aqui, entra, pode entrar, porque sou eu que estou te orientando, sou eu que estou na tua vida, sou eu que estou com você, sou eu que estou falando, vai, avança, pode ir, porque quando chegarem decisões da nossa vida que a gente toma, que a gente sabe que é Deus, meu irmão, quando chegar no momento mais sombrio, vai ter aquele homem que vai andar sobre as águas. Vai ter o nosso Jesus de Nazaré que vai andar e vai dizer, não temas, não temas, não temas. A segunda pressa de Jesus é para devolver o teu ânimo e tirar o teu medo.
Quantos são os medos que assolam? Os medos que vêm e fecham as portas da nossa vida. O medo fica ali, te aprisionando. Eu gosto muito de um Salmo 53, se eu não me engano, verso 3, que diz assim: o meu povo está aterrorizado e não há motivo algum para ter medo. Não tem motivo para ter medo, porque Jesus, Ele está vindo. Jesus, Ele já está a caminho nessa situação da tua vida. Jesus, Ele está com pressa para arrancar esse medo, para mostrar para você que ainda tem vida. Você não vai sobreviver, não, não, não. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver muito. Ah, sim, prosperidade de Deus a caminho da tua casa. Não vai faltar o azeite na botija. Mas eu estou desempregado, a situação está apertando. Ei, o meu Deus está a caminho, o meu Deus está andando, Ele está indo até você. Ele tem pressa em te devolver o ânimo, te devolver o vigor, voltar a louvar o Senhor como antes, voltar com o primeiro amor. Não, aquele ânimo que parece que está sumindo. Não, meu irmão, está na hora de deixar o Espírito de Deus entrar de novo na tua casa, para devolver aquela alegria que você tinha antes. Diz a palavra do Senhor, versículo de número 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo ao teu encontro sobre as águas. Versículo 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, a gritar, Senhor, salva-me. Versículo de número 31. E apressadamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvida? Terceira pressa de Jesus é te segurar novamente nas suas mãos. Terceira pressa, porque muitas vezes, não, eu estou indo para a igreja, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de intimidade com o Espírito Santo. Eu estou falando de quando você sair por essa porta e começar o seu dia amanhã. Estou falando quando vier a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e você se solta das mãos de Deus. Não, o Espírito de Deus quer voltar a segurar você nas suas mãos e dizer, ei, volta para o teu barco, volta para o barco, porque o teu lugar não é fora do barco, o teu lugar é dentro do barco, é lá que você tem que estar, porque quando eu te mandei para você ir para um barco, para você avançar para o outro lado, e para você não sair do barco, o teu lugar é lá, continua lá, porque nessa situação quem te orientou foi Deus, é Ele que continua com você, e Ele quer segurar novamente na tua mão para te colocar no caminho certo. Quando eu falo isso, eu lembro, uma vez eu era jovem, tinha aproximadamente meus 17, 18 anos. Eu estava em casa e eu comecei eu queria sair para um local, eu não lembro agora onde que era, eu me lembro da situação. E minha mãe estava dizendo não vai. Eu falei, eu quero ir. Não vai. Não, mas eu já tenho idade, eu quero ir. E comecei a discutir com a minha mãe. Vai, não vai, vai, não vai. Eu falei, quer saber? Vou esperar ela cuidar aqui das coisas e eu vou sair escondido de casa. Aí eu peguei, abri a porta e saí. Aí eu fui para a rua e fui indo. Eu fui. Era para um local, um evento da escola, do colégio, se eu não me engano. E ela não queria que eu fosse. Só que passado um quarteirão, um jovem, um pré-adolescente, ele pulou o muro e saiu correndo. E ele virou a esquina e foi embora. Estava na minha frente. Aí eu ouvi um grito da mãe dele, dizendo, se você for, você apanha. Aquele jovem não ouviu, mas eu ouvi. Aquilo não foi para aquele jovem, aquilo foi para mim. Eu falei, não é para eu ir, é para eu voltar para o barco. É para eu voltar. Porque Pedro, quando vira e fala, Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. O maior incômodo de Pedro era o próprio barco. Ele não queria mais ficar no barco. Mas quando Jesus pega ele na mão, fala, ei, vamos voltar para o barco. Vamos voltar. Porque eu estou segurando agora na tua mão.
Ah, mas olha essa tempestade, olha esse vento. Não, é esse o problema. Vamos acalmar tudo agora, porque eu peguei na tua mão de volta. Eu peguei vocês. Agora sou eu que estou num barco, não é apenas a minha ordem. Eu estou no barco. Eu gosto muito de um versículo em Êxodo, quando Deus está falando com Moisés, e ele vira e diz: Moisés, fala para o povo que eu habito no meio deles. Ah, meu irmão, Deus volta a habitar na tua casa. Com orientação do pastor, fiquemos em pé, irmãos. Eu gostaria de orar por vocês. Meu irmão, se a palavra tocou na tua vida, talvez você veio aqui, um amigo, uma amiga, e você ouviu falar dessas pressas de Jesus, em te colocar numa nova oportunidade, de tirar o medo da tua vida, da tua alma, e te segurar novamente nas suas mãos. Tem alguém aqui que gostaria de entregar suas vidas nas mãos do Senhor? Faça um sinal. Tem? Vem aqui à frente então. Meu irmão, no céu está uma festa. No céu estão dando glória a Deus, aleluia. Porque é uma vida que está aceitando a Jesus. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida? Se você está aqui, meu irmão, isso é uma batalha espiritual agora. Se tem alguém do seu lado que ainda não aceitou a Jesus, seja usado por Deus, seja o anjo na vida dela, convida ela agora. É um momento agora, onde Deus quer salvar, saquear o inferno e povoar o céu. Talvez você andou por muitos caminhos, só Deus sabe o que você passou. E você andou se afastando um pouco do aprisco do Senhor, se afastou um pouco das ovelhas, está um pouco mais afastado. Mas você veio aqui essa noite, e o Espírito de Deus desde o início estava tocando na tua alma. Tem alguém aqui que quer voltar novamente para os caminhos do Senhor? Tem alguém que quer retornar para Jesus? O bom pastor está de braços abertos. O bom pastor está aqui de braços abertos, falando: olha, eu estou aqui, eu ainda te amo, eu te resgato, eu te salvo. Antes de orarmos, sinto de Deus também de orar por você, meu irmão e minha irmã que veio aqui essa noite, que está precisando de uma oração. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Está aceitando a Jesus, mais uma vida para Jesus, está voltando, retornando para Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. No céu tem festa, meu irmão, no céu tem festa. Abra a boca e glorifica, que isso é milagre, isso é milagre. Se a palavra tocou na tua vida, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Se você sentiu de Deus dentro da tua casa, lá na tua casa, está precisando de uma oração e você veio aqui, vem aqui. Venha aqui, nós vamos orar pela sua família. Nós vamos orar agora pela sua casa. Só você sabe o que está passando. Lute pela tua alma, lute pela tua vida. Você ouviu a palavra, mas você tem que exercitar, você tem que selar a palavra. Selar, não deixa a palavra embora, não, sela, crava ela. Pode ser mais um culto, mas esse pode ser o culto na tua vida. O culto que domingo que vem você vai vir aqui e vai testificar o que Deus fez, vai falar daquilo que Deus colocou você em novas oportunidades. Arabaxu de cantarabalaias, rei de carabaxê de cantarabalaias. Deus, Ele tem pressa em tirar esse medo da morte. Parece que a morte vem na sua cabeça e não sai. Você acha que vai morrer, acha que vai pegar uma doença. Eu repreendo esse demônio agora em nome de Jesus. Tem vida de Deus, você vai viver, tem mais, tem muito mais de Deus para a tua alma. As horas se vão. Levante suas mãos, sem ira e sem contenda. Vamos orar pelos irmãos.
sem ira e sem contenda. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui. Chama a mãe dela, que nós vamos orar por ela. Irmãos, está tendo um momento de libertação e de restauração aqui essa noite. Uma mãe que veio aqui à frente interceder pela filha. Chama ela aí. Irmã, o Espírito de Deus vai lá agora. O mesmo Deus vai lá agora. Tua filha está viva por uma palavra que Deus colocou sobre a tua vida. Você é a atalaia da tua casa, pois Deus visita agora. Agora, tua filha vai voltar aqui, minha irmã. Tua família inteira, essas lágrimas Deus vai transformar em alegria. Levante nossas mãos agora, Senhor amado, Pai bendito. Senhor, rogamos a Ti agora, meu Pai, por cada vida que veio aqui aceitar o Teu nome, Jesus. Pai, escreva o nome deles no livro da vida. Senhor, restaura, Pai. Pai, liberta cada um deles. Pai, a minha irmã que veio aqui aceitar o Teu nome novamente, ó Pai, que se afastou. Senhor, em Teu nome, Jesus, abraça a Tua filha, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, refaça a Tua aliança, Senhor. Pai, intercedemos agora, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, Tu sabes da aflição, ó Pai. Aqueles que estão aqui na frente intercedendo pelo seu lar, pelas suas filhas, pelos seus filhos, Senhor. Tu és poderoso para ir agora, Senhor. Ir agora e entrar naquele lar. Ah, meu Pai, aquele lar é onde o Senhor habita. Aquele lar, Senhor, não é lar para Satanás. Repreendemos todo demônio agora, que bate em retirada. Todo espírito maligno que caia por terra, Senhor, entra, Pai. Entra em cada família agora. Restaura casamentos, Senhor, em nome de Jesus. Cônjuges que entraram achando que ia se separar, não. Pai, em nome de Jesus, entra com a Tua mão e restaura esse casamento, restaura esse lar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia.